Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Que bom encontrá-los nessa manhã para mais uma aula. Fico feliz de encontrar você todas as manhãs para a gente conversar, para a gente aprender um pouco mais sobre coisas que são importantes e necessárias para o nosso desenvolvimento pessoal. Na atividade de hoje, nós iremos falar sobre fábula. Continuar falando sobre fábula. Só que hoje nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos fazer uma atividade prática, que é a escrita do final de uma fábula. A gente já viu que a fábula é um texto, um texto pequeno. Inclusive a gente já fez leitura na aula online, já foram mandadas várias fábulas para vocês fazerem a leitura em casa e vocês observam que eles são textos pequenos, né? Só que para você escrever um texto como uma fábula, você tem que saber algumas coisas, né? Como é fazer um texto, como é escrever um texto de fábula, um texto narrativo, né? Primeiro, nós vamos relembrar as características da fábula. Primeiro, ele é um texto narrativo, ou seja, narrativo significa que alguém está contando a história, né? Alguém que está contando a história, então ele é narrado, né? Segunda característica, o narrador é personagem ou observador, ou seja, em todos os textos, todas as fábulas, né? Todas as fábulas são textos narrativos, o personagem ou ele faz parte da história, ou ele está só observando o que está acontecendo e vai contando a história, né? Lembra que quando você está lendo a história, às vezes você percebe, né? Às vezes não, sempre você percebe quem são os personagens. Esses personagens, geralmente, eles estão fazendo parte da história ou eles estão observando a história. Essa é a segunda característica. A terceira característica das fábulas é que os personagens são sempre animais, né? A fábula, ela é contada por um narrador, geralmente esse narrador é um animal e todos os personagens são animais. Vamos lembrar de alguns títulos, por exemplo, a raposa e o corvo. A raposa é um animal, o corvo é um animal. A formiga e a cigarra e a formiga são animais. O leão e o ratinho também são animais. Então você vai ver que a maioria das fábulas, os personagens são animais. E a quarta característica só lembrando que os personagens, eles são animais, mas eles têm características humanas, ou seja, eles falam, né? Eles fazem perguntas, eles pensam, que isso são características do ser humano. Mas nas fábulas, os animais também fazem isso. Eles pensam, eles falam, né? Choram, cantam, fazem várias coisas, né? A quarta característica é que toda fábula, no final, ela apresenta uma moral. A moral é o quê? É um ensinamento que a gente deve levar para a nossa vida, né? Que a gente deve levar para a nossa vivência diária, né? Se a gente for lembrar alguns títulos, por exemplo, da Cigarra e a Formiga, que ela fala que o trabalho garante o sustento do futuro, né? Quem trabalha vive melhor no futuro, por quê? Porque ela pode acumular riquezas para o futuro, né? O trabalho dignifica o homem, né? Faz com que o homem se torne mais digno, né? Um ser mais sociável, um ser mais responsável, né? Por exemplo, o corvo e a raposa, né? A gente nunca deve confiar em quem a elogia demais. Por exemplo, ai, fulano, você é muito lindo, você é muito esperto, você é muito isso, você é muito aquilo.
termina que a pessoa quer tirar alguma coisa daquela pessoa, né? E assim são várias morais que a gente vai lembrando aí, vai aprendendo ao longo da nossa vida, né? Então as fábulas, elas vêm para isso. Agora nós vamos conhecer o quê? A estrutura da fábula. Como é a estrutura? Como é escrito o texto da fábula? Primeiro, ela tem um título. Toda fábula ela tem um título, né? Segundo, ela tem o início da fábula, onde a gente apresenta os personagens e a situação que eles vão viver naquela história. Depois tem o desenvolvimento, ou seja, como vai acontecendo as coisas na história. Depois do desenvolvimento tem o desfecho, ou seja, um final assim que é surpreendente, um momento que traz uma reflexão sobre aqueles acontecimentos. E por último tem a moral, que é um valor a ser ensinado, a ser aprendido, né? Então vamos ver detalhadamente cada pedacinho, cada parte da estrutura da fábula. Vamos lá. Primeiro, o título, né? O título, ele é importante, por quê? Porque ele de cara, ele já diz o que é mais ou menos a história. Por exemplo, quando eu digo assim, a raposa e o corvo. Eu já tenho na minha mente que aquela história vai falar sobre dois animais diferentes, a raposa e o corvo. Eu não sei o que, mas eu já tenho a ideia. Pelo título, eu já tenho a ideia do que vai tratar. Aí vem a cigarra e a formiga. Vai falar de quê? Da cigarra, vai falar da formiga. O título já está me direcionando. A raposa e as uvas. Por exemplo, está falando da raposa e uvas, então é um alimento, né? Vamos lá. O leão e o ratinho, foi uma fábula que a gente leu bastante, que está no livro de vocês. O leão e o ratinho, vai falar de leão, vai falar de rato. Então o título já é um começo da contagem da história. Sem título, a história já perde aí um certo sentido. Então a primeira coisa é o título. Depois do título, nós temos o quê? O início. O início é a apresentação dos personagens e da situação. Por exemplo, na história do corvo, da raposa e do corvo, nós temos assim: um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore, com um pedaço de queijo no bico, quando passou uma raposa. Pronto. Aí eu já apresentei uma situação, ou seja, o corvo estava lá na árvore, com o bico dele segurando um pedaço de queijo, né? Depois a raposa passou, já ficou olhando. Isso aí é o quê? A apresentação dos personagens. Tem a raposa e tem o corvo. E tem a situação. Qual é a situação? A raposa observando que o corvo estava segurando um pedaço de queijo. Então vamos lá. Depois do início, nós temos o desenvolvimento, né? O desenvolvimento é como acontece a história, todo o contexto da história. Vamos lá. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo pensou, começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: prestem bem atenção, aqui não está mais apresentando a história, aqui já está desenvolvendo a história, né? Está contando a história. Então, o desenvolvimento é contando a história, é o momento de contar a história, como aconteceu, que fatos aconteceram. Vamos ver o exemplo aqui da fábula Raposa e o Corvo. Vendo o corvo com um queijo, a raposa logo começou a matutar um jeito de se apoderar do queijo. Ó, tá acontecendo a história, né? Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza?
Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado o rei dos pássaros, né? Observe que aí não voltou mais para aquela história que estava contando o início da história. Ele só já contou a história, desenvolveu a história, né? Depois do desenvolvimento, aí nós vamos para o desfecho, que ainda não o desfecho final é o momento que faz a reflexão sobre a atitude dos animais, sobre a atitude dos personagens. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade. Para mostrar a raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um sonoro crrr. O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro aquela delícia, dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Esse é o final, né? O desfecho final. E depois do desfecho final, nós temos o quê? A moral a ser ensinada. No caso da raposa e o corvo, a moral é: cuidado com quem muito elogia, né? Ou seja, elogios demais pode estar querendo fazer uma esperteza com o outro. Então é preocupante quando você vê uma pessoa, né, alguém elogiando demais. Outra moral que poderia ser aí o mundo é dos espertos, né? Do mesmo jeito que ele que ele usou o artifício de elogiar, né? A gente pode dizer também que quando a pessoa é esperta, ela usa sua inteligência para quê? Para tirar vantagem. É uma outra moral também, né? E uma outra moral significa o quê? A vaidade é a ruína dos touros, ou seja, quando você é vaidoso demais, você termina perdendo oportunidades na vida, perdendo algumas coisas, porque você se acha muito vaidoso. Aquilo ali não é para mim, eu não vou fazer isso porque aquilo ali não cabe a mim ou não serve para mim. Então, a vaidade muitas vezes é prejudicial às pessoas, né? Então, são esses exemplos de moral. Então, criança, agora nós faremos a atividade. A tia vai fazer a leitura do final da fábula, a lebre e a tartaruga, e vocês irão dar um final, ou seja, irão dar a moral, né, da fábula. Vão procurar pensar aí, junto com a mamãe, uma moral diferente, uma moral que represente o final dessa fábula, né? Vamos acompanhar a leitura. Página 110. A lebre dormiu tanto que não percebeu quando a tartaruga, em sua marcha vagarosa e constante, passou. Quando acordou, continuou a correr com ares de vencedora, mas, para sua surpresa, a tartaruga, que não descansara um só minuto, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. Desse dia em diante, a lebre tornou-se o alvo das chacotas na floresta. Quando dizia que era o animal mais veloz, todos lembravam de uma certa tartaruga. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pensar na moral dessa história e vai escrever aí e tirar a foto e mandar para a tia Auricélia. Pode escrever no livro, onde tem esse quadrinho aí, esse espaço decorado, e você pode escrever também no caderno, não tem problema. Na página 111, temos aí duas questões a mais para você responder, né? A segunda e a terceira. Você gostou do final original da fábula? Por quê? Esse final é parecido com o que você escolheu, né? Na atividade anterior, a gente conversou sobre essa fábula, contou e recontou essa história e viu que ela tem um final surpreendente, ou seja, a lebre se achava muito vaidosa porque sabia correr mais do que a tartaruga. Porém, a tartaruga, ela usou a inteligência dela, né, a esperteza e a persistência para conseguir ganhar, né, a corrida. Então, você vai dizer se você gostou ou não e por que você gostou. Converse com os colegas e o professor sobre o sentido das frases a seguir, né?
Por exemplo, quem segue devagar sempre chega por último. É verdade isso? Quem segue devagar sempre chega por último. Nem sempre. Às vezes acontece que nem a lebre, né? E a tartaruga. Quem anda devagar demora um pouquinho mais, mas também chega e muitas vezes não é o último a chegar. Quem segue devagar não tem chance de vencer. Também não é verdade. Muitas vezes quem faz as coisas de forma mais devagar, ela tem também possibilidade de vencer. Claro, muitas vezes em alguns aspectos da nossa vida, a gente precisa ser ágil, ser rápido, né? Para dar certo. Mas também quem faz devagar também consegue. Quem segue devagar e com constância chega na frente, né? Mesmo você indo devagar, mas que você não desista, que você não pare, você consegue. É por isso que as duas primeiras frases, elas têm um certo sentido, né? Mas a frase que mais tem sentido é essa: quem segue devagar e com constância chega na frente. Ou seja, quem não desiste, quem está batalhando, quem está lutando, quem está tentando, consegue vencer. Escolha com os colegas a que mais combina com a fábula e assinale, né? Aí você vai marcar lá. Copie na página anterior do quadro final da fábula a frase que vocês assinalaram acima. Esse é o ensinamento, ou seja, a moral da fábula, a lebre e a tartaruga. Quem segue devagar e com constância chega na frente, né? Esse finalzinho aí é o final original da fábula, né? Mas vamos pensar no final diferente. Vamos ver se você consegue pensar no finalzinho mudando alguma coisa, né? Porque a gente às vezes pensa assim, insistir, persistir muitas vezes é cansativo, mas consegue vencer quem se mantém sempre na luta, sempre buscando, sempre tentando. Quem desiste fácil, dificilmente consegue vencer, né? Então faça essa atividade, tire uma foto, manda para tia Auricê. Responda com bastante carinho, faça uma letra bem bonita, bem caprichada, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até mais. Tchau!